Nesse vídeo eu vou te mostrar como transformar um layout desktop no Figma em um layout versão mobile e depois vou mostrar para vocês como jogar isso aqui para a versão ao vivo lá no seu site, assim como essa versão aqui que eu estou mostrando para vocês aqui no Elementor. Beleza? Lembrando que esse vídeo é uma continuação do vídeo passado, onde eu mostrei como migrar todo esse layout aqui que a designer entregou pra gente lá pro Elementor. Isso aqui foi um layout que a gente realmente usou em um dos nossos lançamentos no ano passado, em 2024. E no vídeo que saiu há mais ou menos um mês atrás, eu também mostrei o processo de implementação disso aqui na prática, como foi feito, como que a gente migrou os textos, o que a gente exportou aqui do Figma. Também dei algumas dicas de boas práticas que você pode fazer aqui no Figma. Quando o designer te entrega o layout, então uma das dicas que eu dei foi, por exemplo, você agrupar os elementos igual eu fiz com essas penas aqui, ó, tá vendo aqui na esquerda? Tem um grupo de penas agrupado. E agora nesse vídeo é a parte 2, é a continuação disso aqui, só que agora eu vou fazer a versão de celular, igual eu fiz nesse exemplo aqui, para mostrar para vocês. Vocês vão ver que é uma adaptação super simples que você faz a partir da versão de desktop, mas que muita gente não sabe fazer isso, inclusive eu mesmo não sabia fazer essa adaptação da primeira vez que eu fui receber um layout desse, e pode acontecer muito do designer ou da designer que você contratar só te entregar a versão de desktop, igual aconteceu nesse caso aqui. A nossa designer, ela faz todo o conceito, toda a identidade visual, toda a logo e também elabora todo o conceito aqui do site, porém ela só entrega pra gente, na maioria dos casos, a versão de computador, né? A não ser que a gente peça para ela para fazer a versão de celular também, aí ela faz, mas via de regra a versão de computador ainda é tida como a mais importante, sendo que hoje a gente sabe que a maioria das pessoas utilizam a versão de celular, beleza? Então é muito importante que você saiba fazer essa adaptação aqui e também saiba jogar lá no Elementor da forma correta. E para você seguir esse vídeo comigo, a única coisa que você vai precisar é uma conta no Figma, que é um aplicativo gratuito. Você pode usar aqui quase todos os recursos dele, fazer layouts muito profissionais usando a versão gratuita do Figma. E a outra coisa que você vai precisar é de um site no ar com o WordPress e o Elementor ativo. Logo mais eu vou falar para vocês como vocês fazem isso, quais as melhores práticas que a gente recomenda para que você coloque um site no ar e consiga publicar os seus projetos para que o mundo inteiro possa ver, né? Essa é a grande vantagem de a gente ter um site. E como eu mencionei para vocês anteriormente, essa é a segunda edição desse quadro. E qual que é a ideia principal aqui? Por que a gente quis trazer esse quadro para vocês? O primeiro motivo é para a gente mostrar o nosso processo interno de construção de sites, como que a gente trabalha para fazer as nossas páginas. A gente está fazendo páginas praticamente todo mês, páginas novas, né? E explicando por alto aqui, funciona basicamente assim. A gente primeiro faz o levantamento das ideias, né? Fala lá para designer, queremos fazer um evento ou queremos fazer um site de tal forma. Esse caso aqui foi com a temática de carnaval. A gente explicou para ela. Logo em seguida ela faz o layout para a gente e manda para aprovação. Quando ela manda para aprovação, a gente recebe esse arquivo aqui no Figma e fala para ela as possíveis alterações, né? O que a gente quer manter, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E em seguida, depois que está aprovado, que está tudo certo, a gente vai para a mão na massa lá no Elementor, aqui ó. Então essa aqui é uma página implementada lá no Elementor a partir daquele design do Figma. E ainda falando da ideia desse quadro aqui, é para ser um vídeo bem mão na massa, assim, mostrando todo o processo ao vivo para vocês. Às vezes eu vou errar, inclusive no vídeo passado eu errei na hora de implementar o banner, ficou uma parte cortada, eu não sabia como resolver. Então a ideia desse quadro é que tenha realmente esses erros para mostrar para vocês a vida, o dia a dia real de um web designer que faz vários projetos. Então vocês vão ver todo o processo do zero para entender na prática como funciona tudo, beleza? Eu tô com mania de falar beleza toda vez agora, vocês não reparam não, tá? Tem que pensar em outra palavra para falar. Substituir beleza, sinônimos de beleza. Então, para começar, tô aqui com o Figma
aberto. E se você não viu o vídeo passado, recomendo que você veja, porque tem muita coisa aqui que eu já expliquei no vídeo passado, né, que principalmente a parte de desktop, e nesse vídeo a gente vai focar muito mais na parte de celular. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui do lado e criar um novo frame, né? O Figma funciona dessa forma aqui que eles chamam de frame, né? O que é um frame? É basicamente qualquer quadrado ou qualquer retângulo que a gente coloca aqui na tela. Ó, então, estou criando um novo frame aqui e a resolução que eu quero para ele é de 800 por 1350. Isso aqui é extremamente pessoal e uma questão de testes também. Muita gente usa 500 por 1350, eu já acho que fica muito fino assim. Também já vi gente usando 1000, 1200. A versão que eu mais gostei aqui foi a versão de 800, porque eu acho que ela é um tamanho médio, um tamanho que a gente consegue redimensionar bem para a tela do celular. E aí a partir desse frame aqui, eu vou até colocar esse mobile aqui para o outro lado. Deixa eu colocar aqui, mobile, vou jogar ele para cá, só para não atrapalhar nosso processo aqui. Então a primeira coisa que eu fiz depois de criar esse frame aqui é definir um plano de fundo para ele. Para isso eu vim aqui no próprio plano de fundo do banner inicial. Aqui ó, nessa segunda seção tá mais fácil de pegar. Então quando eu clico aqui, ele já aparece, ó, clicar duas vezes, ele já aparece aqui, ó, BG seção 2. Lembrando que tá assim porque eu renomeei dessa forma, tá? O seu provavelmente vai estar diferente. E aí aqui do lado ele aparece o background. Então aqui, ó, radial, eu vou pegar esse background, vou copiar essa primeira cor, vou colar ela aqui no background do que a gente está criando, aí ele já ficou roxo. E aí a gente usa aqui um radial, que é uma espécie de gradiente, só que circular, né? Então a gente coloca ele aqui, ó, vem aqui nesse outro, adiciona mais um, coloca para baixo assim. Aliás, adiciona mais um não, você vai vir aqui, ó, vai clicar nele, vai vir aqui em Gradient, e aí ele vai te dar a segunda cor aqui para você colocar. Aí você coloca essa segunda cor aqui e coloca como radial, que ele vai ficar centralizado aqui como se fosse um círculo, né? Agora, a próxima coisa que a gente vai fazer é pegar esses elementos aqui de composição, ó. Por exemplo, aqui essa pena, aqui essa outra pena aqui, ó, que no caso aqui ela está agrupada já, mas ó, todos esses elementos aqui eu peguei um por um para compor o nosso fundo. Então vou fazer isso agora. Ó, vou pegar primeiro essa pena aqui, ó, então Ctrl C, aí vou jogar ela aqui, vou deixar ela aqui mesmo por enquanto. Ó, e uma coisa importante de a gente fazer é já ir colocando os elementos dentro aqui, ó. Eu vou colocar ele dentro desse frame 3 para ele não ficar para fora aqui e ficar certinho na hora que a gente exportar. E esse frame 3 aqui eu vou renomear para Mobile 2, só para a gente saber. Agora eu vou pegar essa peninha amarela aqui, vou pegar outros elementos já para a gente não ter que ficar selecionando um por um, né? Então eu vou pegar essa peninha amarela, se você selecionar Shift você consegue selecionar mais de um elemento, tá? Ó, peguei os elementos, arrastei para cá, vou dar uma reduzida neles aqui, depois eu arrumo. Aí vou pegar esse confetezinho aqui também, essa logo do Elementor, a logo do WordPress também vai, essa penazinha aqui um pouco transparente, né? Borrada, pegar ela aqui também, colocar dentro aqui dos elementos do Mobile 2. Vou copiar todos esses pontos de luz aqui também, deixa eu jogar pra cá, vou pegar eles e jogar pra cá, para eles ficarem dentro, depois a gente arruma. E por fim, o próprio especialista aqui, que é o Bruno, a gente joga pra cá. Eu já vou renomear aqui para especialista, vou jogar ele aqui dentro, pode ser minúsculo mesmo, né? Vou jogar ele aqui dentro. E agora eu vou posicionar esses elementos aqui, ó. Vou jogar a logo do Elementor para cima do especialista. Ó, dar uma crescidinha nela aqui. Ó, seria até bom que eu pegasse outra logo, se eu não me engano eu peguei essa aqui, ó. Tá mais clara, vou pegar ela, que eu acho que tá melhor. Ó, vou colocar ela aqui. A logo do WordPress eu vou colocar mais ou menos aqui, subir ela um pouquinho e aqui começa os nossos agrupamentos. Depois que a gente já jogou todos os elementos aqui na tela, frame, né? Agora é a nossa hora de agrupar esses elementos para que eles fiquem mais fáceis de serem manipulados, né? Então eu vou selecionar aqui o WordPress, vou selecionar aqui o Elementor e vou clicar aqui em Group Selection, depois que eu selecionar todos. E por que eu selecionei todos eles aqui? Porque eu quero
mexer neles individualmente. Não vai ter um momento que eu vou precisar aqui mexer só no WordPress sem que o Elementor mexa. Então, uma vez que eu tenho essa necessidade, é mais fácil eu já agrupar eles para manter a organização. Então aqui, ó, Group. Aí esse group aqui eu posso colocar especialista, a lista com elementos, algo do tipo, com elementos. Aí a gente pode posicionar ele aqui. O posicionamento dele é muito relativo, mas de modo geral assim eu recomendo vocês colocarem ele para baixo, para que você consiga colocar um texto na parte de cima, né? Um texto aqui em toda essa parte, ó. Então deixa esse respiro, ó, da mesma forma que eu deixei no outro, e esse espaço aqui a gente vai fazer o máximo para que ele fique livre. Vou jogar essa peninha para cá, para baixo. Os pontos de luz eu posso colocar aqui, ó, um para cá, outro atrás do especialista, dar uma crescidinha nele. Esse outro que eu posso colocar para cá. Essa aqui eu confesso para vocês que é uma parte bem chatinha de fazer, porque você vai selecionando os elementos aqui, aí tem que ficar vendo qual que você tá mexendo certinho, né? Mas pelo menos é rápido. Aí aqui no especialista eu vou afastar ele pro lado para arrumar essa pena aqui, vou dar uma crescidinha nela, vou dar para cá, esse aqui eu vou colocar para cá. Ó, o WordPress por algum motivo não mexeu junto, porque eu acho que ele não tá. Ele era para estar junto no mesmo, né? Agora sim, agora foi. Ó, agora eu vou selecionar todos os pontos de luz que eu selecionei, inclusive esse último aqui eu vou excluir, porque eu achei que tá dando mais problema do que nos ajudando. Vou selecionar todos esses pontos de luz, vou jogar aqui no mesmo grupo do especialista com elemento. Essa peninha aqui dá para subir um pouquinho. E agora que eu já agrupei os elementos do especialista, eu vou agrupar os elementos que estão no background. Beleza? Ó, então, menos essa pena de cima aqui, que às vezes eu posso querer mexer nela individualmente. Então, eu vou deixar esses aqui, vou colocar Group Selection e vou colocar aqui elementos BG. Beleza, agora eu tenho essa divisão entre elementos que estão no background e elementos que estão com o especialista. E essa última peninha aqui eu vou deixar ela fora mesmo. Inclusive eu posso renomear aqui, ó, pena rosa cima, para ficar mais fácil. Ótimo, agora que a gente arrumou tudo, é hora de exportar esse elemento. Mas antes de exportar, só uma dica aqui para vocês, que no caso aqui dessa identidade visual, que é carnaval, ou seja, é confusão, é bagunça, é muita festa, né? Eu quis manter a ideia inicial de colocar vários elementos, mas no mobile a gente preza pelo mínimo possível, porque como é uma tela muito apertada, né, acaba que qualquer elemento que a gente coloca a mais, pensando que vai ficar legal, às vezes causa uma confusão visual. Então pode ser que se a gente... Eu não implementei na prática isso aqui, não vi como é que tá no celular com esse banner aqui, não fiz o teste. Então pode ser que com essa quantidade de penas aqui não fique legal e a gente precise talvez ocultar um ou outro, ó, por exemplo esse aqui, para deixar o menos poluído possível. Inclusive ficou até mais legal, né? Eu acho que eu vou inclusive deixar dessa forma e aí qualquer coisa a gente adiciona. Mas é isso, tenha em mente que na hora de fazer um bom banner para o celular, você precisa deixar o menos poluído visualmente, porque a tela é muito apertada, diferente no desktop, que a gente pode encher de coisa e mesmo assim não causa esse estranhamento, fechou? E agora, finalmente, vamos exportar esses elementos. A gente colocou tudo num frame só para que a gente consiga exportar ele tudo junto em uma só imagem, né? Então aqui o Figma ele dá umas opções aqui embaixo de export. Você pode exportar como PNG, JPEG, SVG, PDF. O ideal mesmo é você exportar ele no formato WebP, que é o formato mais adequado e mais leve para os navegadores, né? Eu tenho um plugin aqui no Figma que faz isso. Felizmente vocês podem baixar também gratuitamente. E aí você precisa colocar ele no modo desenvolvedor e vir aqui em plugins e Web Exporter. E aí ele vai aparecer essa opção, você coloca aqui a qualidade que você quer, coloca vezes 1, coloca o nome aqui, então mobile 2 vídeo carnaval e vou clicar em export e aí salvar esse arquivo. Ó, tá aqui o nosso arquivo que a gente baixou e para vocês acharem a extensão é só pesquisar WebP plugin Figma, que ela já aparece aqui, ó, você consegue adicionar ele no seu Figma, que é essa extensão aqui. Fechou? Então agora é a nossa hora de ir pro Elementor aqui pro nosso site. A gente vai fazer tanto a versão de tablet quanto a versão de celular. Só que a de tablet não vai ser necessária nenhuma adaptação, ó, por exemplo, como vocês podem ver aqui nesse layout,
a gente usou a própria versão de desktop para fazer a versão de tablet, né? O banner é o mesmo, a gente só reposicionou ele. Aí aqui no celular que a gente precisou fazer um banner novo. E é uma coisa que você pode se perguntar, uai, Diogo, mas por que eu fiz a versão do banner de celular, mas não fiz o site inteiro? Geralmente, a gente não precisa fazer o site inteiro, porque as outras seções são mais adaptáveis para o celular. E o banner é a que a gente gosta de dar mais atenção, né? Porque é a primeira seção que as pessoas olham, mas as outras, ó, geralmente a gente só pega a imagem, a mesma imagem que a gente usou no desktop, diminui ela um pouquinho e coloca ela aqui embaixo, ó. Então esse aqui foi o mesmo caso para todos os outros, beleza? Até essa outra seção aqui. Só o banner mesmo que ele dá mais trabalho, que às vezes a versão de desktop não fica boa de jeito nenhum no celular. Mas às vezes acontece também da versão da gente nem precisar fazer toda essa adaptação aqui que a gente está fazendo. Fechou? E aí, como eu disse anteriormente, para você seguir esse tutorial, você precisa de uma conta do Figma, que você já deve ter criado, e também de um site no ar, com o WordPress e com o Elementor. E como é que você faz isso? O que a gente recomenda aqui na Escola de Sites? Primeiro de tudo, o que é domínio, né? Domínio é o nome do seu site. Então, por exemplo, esse domínio que eu estou usando é o siteslucrativos.com. Tem também o aescoladesites.com, tem o youtube.com, então todos esses finais .com.br ou .online ou sei lá o que é o endereço do seu site. Já a hospedagem é aonde todas as imagens, textos, vídeos do seu site vão estar armazenados. E a hospedagem que a gente recomenda e usa aqui nos nossos projetos internos é a da HostGator. Vou estar deixando o link aí na descrição para vocês. Então, assim que vocês clicarem nesse link, vocês vão cair nessa página aqui, que é a nossa página com a HostGator. Inclusive, um salve para eles por estar fazendo esse vídeo ser possível. São graças a parceiros como a HostGator que a gente consegue trazer conteúdos de qualidade aqui para vocês. Então, vocês caindo nessa página aqui, vocês vão encontrar todos esses 4 planos. Lembrando que só pela página que você clicar aí na descrição, você vai encontrar o plano Start, que é um plano perfeito para você fazer um servidor de testes, aprender mais sobre Figma, sobre Elementor, sobre WordPress, e ele tem um custo-benefício muito bom. Você já começa aqui com um domínio grátis, tem 50 GB de armazenamento SSD, o que é muito bom para o seu site, tem um certificado SSL grátis e todos os outros vão contar com isso. A diferença é que eles vão ficando mais robustos, né? Então depois tem o plano P, depois o plano M, o plano Turbo e assim por diante, fechou? Trazendo aqui para uma parte prática, se a gente fosse realmente publicar esse site no ar aqui como um lançamento, né, que isso aqui foi para um evento que a gente pegaria o plano Turbo, que é o plano mais robusto da HostGator, ou até talvez um plano personalizado com eles, vai depender da quantidade de acessos que esse site vai receber. Mas no caso aqui, com um servidor de testes, você pode muito bem ir com o plano Start, se você está aprendendo, se você está querendo começar a entender mais sobre esse universo de sites, você pode ir muito bem com o plano Start, que já vai te atender perfeitamente. Se você clicar aqui em Começar Agora e vir aqui na opção de 1 ano, por exemplo, ele fica no valor, o valor é pago anualmente, ele fica aqui no valor de R$ 105 por ano, que é o mínimo necessário para você investir para você conseguir começar. Uma analogia que a gente gosta muito de usar é a do curso de violão. Se você quer aprender sobre violão, você quer aprender a tocar violão, né, a fazer solo, a tocar várias músicas, você precisa primeiramente de um violão, né? Além de ir para as aulas, você precisa de um violão. Assim como se você quer aprender sobre sites, você precisa também ter um site no ar. Então, a gente vê essa opção aqui como o melhor custo-benefício para você ter um servidor de teste, então, R$ 105,55, e o que você precisa verificar nessa página é se o seu cupom está ativo. Depois de verificar isso, você coloca o seu domínio aqui, ó, então, Diogo Torres Testes, verifica se ele está disponível e depois continua para a identificação. E aqui é um processo super comum, igual qualquer outro pagamento que você já fez pela internet. Você cria uma conta e depois paga no boleto, Pix, PayPal, cartão de crédito, o que for melhor para você.
Beleza? Então vou estar deixando o link da HostGator aqui na descrição. E agora bora voltar lá pro vídeo para nossa explicação. Até rimou. Agora vamos aqui para a parte do Elementor. Já abri aqui a versão que eu estava editando no vídeo passado. E vamos começar aqui pela versão de tablet. Então esse banner aqui da versão de tablet não tem muito segredo. Basicamente o que a gente vai vir aqui é clicar nele, vai vir aqui em estilo, plano de fundo e alterar aqui o posicionamento dele. Na verdade não é nem aqui, ó, é aqui, ó, posição personalizado, e aí a gente coloca aqui o X bem para a direita. Esse elemento aqui do Elementor, né, que é o widget, a gente pode ocultar ele, vir aqui em avançado, ó, responsivo, ocultar ele e deixar ele só no desktop, para não ter risco de ficar poluído. Ó, vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do tablet para a gente ter uma noção. Os tablets são mais ou menos desse tamanho, né? E aí eu posso reduzir aqui, colocar isso aqui para cá. Ótimo. Esse container aqui, eu vou dar uma reduzida na largura dele, vou colocar aqui. Já ficou em 100% a largura total, né? Ó, vou reduzir aqui um pouquinho o tamanho da logo. Aqui, ó, pronto. Deixar em pixels. Assim tá bom. Tem um problema aqui nessa copy, que quando eu passei esse texto aqui da versão de computador, eu não me atentei muito à copy aqui. Eu peguei a mesma copy que estava no Figma e ela não é muito boa para a versão, nem para a versão de desktop ela é boa, porque ela tem 4 linhas aqui. E no site original, na página do lançamento, a gente reduziu bastante essa copy. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, ó. Só ficou no final, turma de carnaval do curso Sites Lucrativos. E aí, essa frase inicial, a gente colocou ela pequenininha aqui, ó, já que o ano só começa depois do carnaval, ao invés de ficar esse tamanho gigantesco aqui. Então vou fazer isso, vou primeiro aqui reduzir, ó, colocar turma de carnaval, vou duplicar esse layout aqui, ó. Aqui, turma de carnaval, pegar exatamente essa cor. Pronto, turma de carnaval. Deixa eu esticar a largura dele aqui, 100%. Colocar o tamanho como 30. Tirar aqui a margem, o padding. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer para deixar ele esticado assim, ó, igual tá nesse layout. A gente pode talvez reduzir o tamanho dessa largura aqui. Ó, largura, vou colocar em porcentagem. Vou reduzir aqui para aumentar esse outro. Ó, eu vou pegar esse container inteiro aqui, vou ocultar ele no tablet e no celular, que eu acho que vai dar mais certo aqui pra gente. Aí, pronto. Aí agora, ó, dei uma crescidinha aqui no layout e aí ele já esticou. Agora eu vou só posicionar aqui. Esse aqui vai pro início. Esse aqui vai como justificar conteúdo pro início. Vou excluir esse primeiro texto aqui, que eu vou ficar só com turma de carnaval. Ó, pra a imagem do especialista não ficar pegando aqui, eu vou colocar ela um pouquinho mais pro lado, assim. E agora eu vou duplicar esse aqui e vou colocar do curso Sites Lucrativos. Colocar a fonte como branco, reduzir aqui o tamanho para 19. Aqui em altura da linha eu vou botar 1.1. Aqui em espaçamento eu vou colocar 1.5 para ele crescer assim. Pronto. Aqui nesse turma de carnaval eu vou tirar um pouquinho essa margem superior, não, inferior. Pronto. Colocar menos 15, publicar. Salvar essas alterações, passar essa mesma copy para a descrição. Pronto. Eu vou passar esse de baixo aqui também e vou colocar a largura 100% nele. E agora, por fim, vou pegar esse já que o ano só começa depois de carnaval, vou jogar lá também. Ctrl C, duplicar. Ó, a fonte está sendo usada é essa Delius Swash Caps. Já que o ano Delius Swash Caps. Aqui, ó, 19, fino, 1.1, 0.8. Então a fonte 19, fino, 1.1 e aqui 0.8. Pra gente tirar a margem, o padding desse container aqui. Pronto. Vamos colocar ele como minúsculo também. Minúsculo não, acho que capitalizar. Não, minúsculo mesmo, padrão. Aqui, pronto. Agora a gente arruma os espaçamentos de cada um, layout, a gente pode vir aqui e colocar 20, não, é melhor organizar um por um, né? Esse aqui eu vou colocar uma margem de 10, esse outro aqui é a mesma coisa, esse aqui, se duvidar, eu vou botar até mais, vou botar 20, e esses outros aqui eu vou botar 10. Beleza, uma coisa importante que eu vou fazer aqui também é colocar uma margem aqui na lateral, ó, para o texto não ficar colado. Então vou botar aqui, ó, só na direita 10 e na esquerda 10 também. E na verdade não é margem, é padding, porque senão ele vai ficar meio bugado. 10 ou 15, vou botar 15. 15 acho que é melhor.
15. Quanto a esse formulário aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. O botão eu acredito que ele pode ficar 100% para ele ficar embaixo. O formulário também eu vou deixar 100%. Campos do formulário, grande, médio, 100%, formulário também. Ó, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho deles também. Vou botar tipo 10, 10, né? 10 é muito, né? 5. Esse de baixo eu vou colocar como 10. Aqui fica menos 15. Ó, beleza. Tá aqui o nosso banner da versão de tablet. Eu inclusive colocaria o especialista um pouquinhozinho mais pro lado só, que é dessa forma aqui, mais ou menos assim. Dá para reduzir também um pouquinho o tamanho dessa altura aqui, ó. Vou botar 750. 750. Fechou. Então fizemos aqui o banner da versão de tablet. E no mais aqui é basicamente um trabalho de formiguinha de vir aqui, ó, por exemplo, nessas outras seções e aumentar um pouquinho o tamanho, colocar aqui, ó, deixa eu ver se a gente consegue aumentar essa imagem. Ó, no caso aqui no site original a gente deixou uma altura menor da seção, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, ó. Reduzir o tamanho da altura da seção, reduzir as tipografias para reduzir a largura dos containers também aqui, ó. Estilo, largura, que é mais ou menos assim. Ó, uma coisa que não tem na página original é essa segunda cópia aqui, ó. Vou apagar ela, que fica até mais enxuta a nossa seção, né? Dá para crescer um pouquinho mais o tamanho dessa imagem, já que como cobertura, eu crescer ela assim. Aí que posição a gente pode colocar? Centro à esquerda. Devia ter a opção personalizado aqui, né? Não sei porque não tem. Vou deixar centro ao centro mesmo. Acho que assim já ficou bom. Descendo aqui para essa seção rosa aqui, na página original a gente simplesmente ocultou a TV que fica mostrando, né? Tem uma TVzinha aqui, ó, que fica mostrando na versão de celular. Como ela não é um elemento assim, ela não é um mockup, também não é... Ela é puramente ilustrativa aqui, eu acho válido a gente só ocultar ela, beleza? E deixar só as informações. Então vamos fazer isso. Ó, e eu tô vendo aqui que foi feita um background para essa seção de tablet. Ó, com 800 por 655, a gente pode fazer esse mesmo background lá no Figma tranquilamente. Vamos fazer isso então? Ó, vim aqui, aí bota aqui no modo de criação. Vamos fazer esse mesmo background então. Pegar esse frame aqui, da mesma forma que a gente criou lá no outro, a gente vai criar aqui, ó. E aí qual que era a dimensão? 800 por 655. Nesse formato aqui, vai usar essa cor aqui de rosa. Acho que não tá o mesmo rosa, né? Que rosa que é esse? Ah, é esse aqui. Pronto, agora tá o mesmo rosa. Ó, aí vamos pegar essa peninha aqui, pegar essa outra, copiar as duas, vou colar ela aqui, pegar essas bandeirinhas, eu vou jogar uma aqui, ó, mais ou menos. Aí eu vou jogar ela dentro do frame e esse frame aqui eu vou colocar como tablet. Só arrumar as bandeirinhas aqui, colocar elas assim, esse aqui mais pra cá. Pronto. E agora a gente exporta esse elemento aqui no formato WebP também, tablet. E aí eu vou vir aqui no background dessa seção e definir um personalizado para a versão de tablet. Lembrando que quando tem esse íconezinho aqui do lado, ó, esse íconezinho você pode alterar o background sem que altere na versão de computador. Deixa eu jogar essa versão aqui, ó. Play, tablet, carnaval. Vou colocar a posição aqui como centro ao centro. Layout vou colocar como... Deixa eu deixar padrão mesmo. E alterar a altura aqui, ó, tava em 655 a altura, né? E aí quando a gente diminuir esses elementos aqui, a altura também vai diminuir automaticamente. Ó, deixa eu crescer essa largura aqui, que eu vou diminuir. Vou até ocultar isso aqui da versão de tablet também, esse container. E esse aqui eu posso centralizar. Olha, no ao vivo ele já tá centralizado. E aí ficou bom, acho que só reduzir um pouquinho mais essa tipografia aqui, ó. Colocar, sei lá, uns 30. Colocar também uma margem aqui nas laterais. Colocar 15, né, que eu tinha colocado em cada lugar. Na verdade não pode ser margem, tem que ser padding. 15 também. Publicar. Olha aí como é que tá no ao vivo. E essa última seção aqui foi colocado o especialista embaixo, né, ao invés de do lado. Então é outra coisa que a gente pode fazer. A gente pode vir aqui, é outra técnica que a gente pode fazer, né? Ao invés de deixar os elementos lado a lado, a gente pode deixar um embaixo do outro. Vou vir aqui no container principal e vou colocar a direção dele como para cima. E aí, ó, vim aqui nessa imagem, reduzir bastante o tamanho dela. Ó, posso tirar aqui a margem padding.
Não ficou bom não. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Container, largura, diminuir essa largura aqui, colocar em porcentagem, a gente conseguir mexer, assim ficou bom. Vou pegar o texto aqui do site original também, código, quem é Bruno Ritter, aumentar a largura desse elemento. Não sei por que tá com esse espaço aqui do lado, não era pra estar assim. Pode reduzir um pouquinho, deixa eu ver. Personalizado. Pronto, eu consegui arrumar aqui. E não, ó, acho que agora vai funcionar. Eu peguei o texto e colei ele num docs aqui sem formatação. Se eu apertar Ctrl Shift V, ele cola sem a formatação. Se eu apertar só Ctrl V, ele cola do jeito que está no site, né? Então deixa eu pegar aqui e aí eu vou colar nesse novo elemento de editor de texto que eu vou jogar aqui, ó. Vou pegar ele aqui, editor de texto. Aí, pronto. É porque estava vindo com formatação, por isso que ele não estava colando. Às vezes a gente tem que ter essa malícia. Ó, a fonte é Sora 400 e a tipografia é 18. Então, Sora 18 400, beleza. Aí eu vou excluir esse de cima aqui. Pronto, agora sim tá esticando certinho. Mesmo assim eu ainda vou reduzir um pouquinho o tamanho. Vou deixar assim. Não, vou deixar cheio mesmo, beleza. Igual no site original. E o botão tava aqui na esquerda. Tava um pouquinho maior também o botão. Pronto. Aqui no estilo do botão, pode aumentar ele um pouquinho. Ao invés de 15, a gente pode colocar 25, 25 ficou muito exagerado, né? 20 mesmo. E fechou. Então finalizamos aqui a versão de tablet do nosso site. Pra gente olhar aqui, ó, como é que tá. Né? Aqui nessa seção daria para dar mais um espaçamentozinho, essa segunda seção. Deixa eu fazer isso. Colocar um preenchimento aqui de 100, 50 em cima, 50 embaixo, só para ficar com respiro. Essa aqui também eu achei que dá para dar um respiro, 50 em cima, 50 embaixo. Aqui para não ficar cortado, não sei porque que ele ficou cortado depois que eu arrumei o espaçamento, dá pra gente colocar como cobertura e tamanho de exibição. Beleza. E aqui também eu vou dar um espaçamentozinho para ficar tudo certo em todos. 50 em cima e 50 embaixo. E aqui a margem vou colocar 15 na direita e 15 na esquerda. Não, na verdade é o padding mesmo. Eu sempre confundo, né? Os três. 15 e 15. Pronto. Publicar. Vamos ver como é que tá agora. Para quem não sabe, o nome dessa extensão aqui que eu estou usando é Mobile Simulator. Mobile Simulator. Essa extensão aqui. Ó. Aí, ó, beleza. Nossa versão de tablet está pronta. Agora bora para a versão finalmente de celular. Então aqui na versão de celular, acredito eu que vamos fazer poucas otimizações. A principal aqui é a do banner, que a gente tinha criado o banner lá no começo, né? E o resto aqui é só arrumar os espaços entre os elementos. Eu vou crescer ele um pouquinho para ficar mais fácil de a gente manipular. E vou já alterar aqui o plano de fundo do banner. Vou clicar aqui em banner, estilo, imagem. Ó, eu que já tinha feito o upload do banner anterior, mas era para estar assim, ó, era para estar com a versão de desktop, que fica completamente quebrado, ó. Nem mostra o especialista aqui, ó, ele ficou aqui embaixo, não ficou legal dessa forma, por isso que a gente faz um banner personalizado. Então deixa eu pegar a imagem que a gente fez, ó, essa aqui, selecionar. Aí aqui na altura eu vou colocar a mesma altura lá da imagem. Ó, não, aqui é a largura, deixa eu ver lá, altura. Ó, tá em 1350, a gente pode reduzir um pouquinho, dependendo do tamanho do texto, né? O bom que a gente tem, eu falei pra gente colocar o mesmo tamanho, só que a gente não vai ter texto suficiente para cobrir, então a gente tem um espaço aqui, ó, até 1350 para adicionar textos, né? Se quiser dá até para esticar mais e mais aqui, mas aí já não, a nossa imagem talvez não, ela fique um pouco cortada, né? Eu vou deixar aqui um pouquinho menos, ó, deixa 1140. Achei que ficou bom esse tamanho, que o especialista já aparece aqui logo de cara. Os nossos textos estão bons aqui em cima. E é basicamente isso que a gente precisa para fazer o banner, né? Vamos ver aqui na versão mobile como é que tá. Deixa eu pegar aqui um iPhone 13, pode ser o 13 Pro. Ó, ele tá meio bugado aqui por causa do segundo container. A gente colocou esse segundo container aqui, a gente ocultou ele no mobile, mas as configurações ele tá levando em conta como se os dois estivessem valendo ainda, né? Então a gente precisa vir aqui no container mãe, né, nesse banner aqui, e colocar
os itens para justificar, talvez no início. Vamos ver se vai dar certo assim. E esse aqui eu vou colocar um paddingzinho para ele não ficar colado, ó. Não, vamos, antes de colocar o pad, vamos publicar, vamos ver como é que tá. Ó, já ficou melhor, já subiu, agora é só colocar um paddingzinho aqui em cima pra ficar legal. Ó, margem, vou botar 20. Eu falei que ia botar padding, botei margem agora, né? Sempre ao contrário. Eu falo que vou botar margem, boto pad e falo que vou botar padding, boto margem. Mas enfim. E só um detalhe, né? Pra quem não sabe a diferença, já que eu tô falando tanto disso, né? Margem, basicamente, é todo o espaçamento que você coloca fora. Então, ó, se eu colocar uma margem nesse container, uma margem de 50, ele vai subir o container em 50 pixels, né? Ó, se eu botar 500, subiu em 500. Agora, se eu colocar um padding, ele vai subir o container, só que na parte interna dele, ó. Então, ó, 500, ó, se eu botei 50 no preenchimento superior, aí ele fica 50 pixels dentro do container. Beleza? Isso faz total diferença na hora que a gente está personalizando os espaçamentos. Ó, publicar. E aí eu acho que já ficou bom aqui o banner do background, da versão de celular. Bora descer aqui um pouquinho para as próximas seções. Essa seção aqui eu vou inverter a ordem dos elementos. Para fazer isso eu vou clicar aqui no container, vou vir aqui em layout e trocar a direção dos itens, ó, colocar como coluna invertida. E aí vai ficar a parte de cima primeiro e a de baixo em segundo. Vou dar uma centralizada nesse elemento, se eu conseguir, deixa eu ver se eu consigo. Centro à esquerda, acho que assim fica melhor. Beleza. Porque infelizmente ele não dá essa opção pra gente. E aqui no espaçamento, no preenchimento eu vou deixar 50, mesmo qualquer coisa eu altero. 50 e na esquerda eu vou deixar 10 e na direita eu também vou deixar 10. Beleza, de preenchimento. Olha, nossa imagem agora ficou meio torta, né? Vai entender. Você arruma para um lado, ela vai para o outro. Talvez aqui como ter cobertura. Ó, cobertura acho que ficou bom. Pronto, vou deixar assim. Aqui na outra seção, acredito que ela esteja boa. Vou vir aqui no preenchimento, vou ver como é que tá. Ó, tá 50, 15. Eu vou botar 50, 10. 50, 10. Beleza, fechou aqui. Esse botão a gente pode dar uma crescidinha nele para o celular, ó, 100%, publicar. E por fim, a última aqui, a gente pode reduzir o tamanho desse cara aqui, ó, desse título. E tudo isso só está sendo fácil na versão de celular porque a gente arrumou a versão de tablet bonitinha. Primeiro, né? O Elementor ele tem essa hierarquia, né? Tudo que você mexe no tablet, por isso que a gente tem que fazer nessa ordem: desktop, tablet e celular. A gente não pode fazer desktop, depois celular, ou celular primeiro, depois desktop. Infelizmente o Elementor não permite que a gente faça isso. E aí o que eu estava falando é que a gente precisa ter essa hierarquia, essa ordem na hora de editar, porque se a gente fizer o contrário vai bagunçar tudo. Se mexer primeiro no celular, quando você for no desktop, ele vai dar preferência para a versão de desktop. O Elementor tinha que mudar isso, sendo bem sincero com vocês, porque o celular às vezes é muito mais importante do que o desktop, né? Aqui nessa última seção, ó, reduzir um pouquinho o tamanho. Deixa eu ver aqui como é que tá os paddings dele, né? Ó, aqui tá em 15, eu vou deixar em 10. 50, 10 e 10. Aqui eu vou crescer esse botão, deixar 100% de largura. E o Bruno aqui eu vou tentar dar uma centralizada. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Se eu não conseguir, beleza. Aqui a imagem em si ela já está mais para o canto, né? Então acho que eu vou deixar quieto isso mesmo. Ó, e aí eu cresço aqui, o legal é que eu cresço aqui e os textos crescem junto, já fica responsivo para a gente. Ó, aqui tá bom, aqui também tá muito bom. Achei que só talvez tenha um espaçamento demais aqui embaixo, mas a gente vai ver agora. E vamos publicar. Ó, vendo aqui no celular, esse banner tá muito bom. Ó, aqui a imagem do especialista que a gente separou. Aqui como vai funcionar a Black Friday antecipada, beleza, tá legal aqui, a imagem tá boa, que é os cursos sites lucrativos, talvez tenha um pouquinho de espaçamento aqui, a gente pode reduzir, botar tipo 30, porque tava 50, né? Vamos botar 25, pronto, 25. E essa imagem de fundo aqui, ó, também tá, por fim, tá muito boa, beleza? Só essa pena que ficou muito grande aqui, mas é uma pena, né? Tô brincando, nossa, que piada ruim, hein? Aqui seria o espaço pra gente colocar o footer, né, o rodapé. Daria para diminuir um pouquinho ela, só para não ficar gigantesca, mas não tem problema se ela ficar gigantesca também, ó. Deixar tipo assim, publicar. Ó, esse título aqui eu vou deixar em 25
para ele não quebrar, porque eu fiquei um pouco incomodado com ele quebrando aqui, ó. Vou deixar em 25 para ele ficar ocupando a tela inteira e acredito que é isso. Esse outro aqui não dá para diminuir muito, ó, porque só se a gente diminuir, mas vai ficar muito pequeno. Acho que compensa deixar dessa forma mesmo. Ó, vamos ver como é que tava no site original. Ó, tava bem grande, na verdade, né? E ele tava quebrando. Ó, vou botar o mesmo tamanho que tava no site original, só por desencargo de consciência. 6,6. E esse aqui tava em VW, 6,6. Ah, o espaçamento entre as letras foi reduzido um pouquinho, ó. 0,5. É isso. Aqui eu colocaria um pouquinho mais de espaçamento. E desculpa, gente, tem essa mania de ficar falando é isso e não acaba. E aí fica olhando os detalhes. 15. Isso aqui são detalhes que acontecem também com todo o web design, e também a proposta desse vídeo era mostrar para vocês a prática, né? Como que é a realidade. E a realidade é essa, é muito perfeccionismo muitas vezes. E não estou falando para vocês que isso é certo, tá? Que não é a melhor coisa a se fazer, ficar se preocupando com mínimos detalhes, né? Com detalhes sim, mas não com mínimos, né? Tá, fechou. Aqui fechou, vou publicar. E é isso por esse vídeo. Vou encerrar aqui. Fizemos então a versão de celular. Implementamos ela no Elementor, né? Mostrei para vocês como fazer um bom banner no Figma a partir de uma versão de desktop, né? Então aqui, ó, fiz duas versões de banner, né? Um é com a peninha e outro é sem. Também falei para vocês aqui de boas práticas que vocês podem usar no Figma. Aqui, ó, esse agrupamento de itens aqui é muito importante que vocês façam. Fiz também uma versão para tablet aqui de um banner bem simples, de um fundo, né, de um background bem simples. E aqui no Elementor foi mais mão na massa, né, implementação, e ó, aqui a versão de tablet, né, que eu mostrei para vocês também, que ficou bem legal. E então aqui eu me despeço, espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem continuação desse quadro, né, de implementação no Figma, que eu pessoalmente estou gostando muito de fazer. Se quiserem também mais conteúdo sobre Figma, a gente estava analisando e pensando seriamente em trazer como criar um site completo, né, porque esse vídeo aqui foi mais mostrando todo esse design que já estava pronto, mas seria interessante também um vídeo fazendo o design do zero na prática, né? Então comenta aí que eu vou adorar saber, a gente está sempre de olho aí nos comentários, fechou? E se você ainda não me conhecia, prazer, meu nome é Diogo, eu sou web designer aqui na Escola de Sites e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!